E aí, galera, a nossa videoaula de hoje vai ser sobre a estrutura interna da Terra. Bom, vulcões, terremotos e outros fenômenos naturais que afetam a superfície da Terra sempre despertaram o interesse de muitos estudiosos ao longo da história da humanidade. E o estudo desses fenômenos, assim como a exploração por meio de perfurações em busca de petróleo e minerais, contribuiu para o conhecimento que a gente tem hoje sobre a estrutura interna do nosso planeta. E nesse contexto aí, a Terra possui 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Bom, a primeira e mais externa é a crosta terrestre. A crosta, gente, é a camada mais superficial, então, do nosso planeta. E fazendo uma comparação, né, ela seria o embrulho de um presente. O papel de presente utilizado para embrulhar seria a crosta. Então, a crosta é o embrulho do planeta Terra. E é nela que nós estamos, onde vivem os seres vivos. Existem 2 tipos de crosta: a continental, onde estão os continentes, e que possui aí uma espessura que varia de 25 a 50 quilômetros, e a oceânica, que corresponde às regiões oceânicas e também dos mares, com uma espessura que varia de 5 a 10 quilômetros. Então, observe que a crosta, tanto faz qual tipo, ela é bem fininha. Bom, depois da crosta vem o manto, que é a camada onde se encontram um material derretido, um caldo muito quente chamado de magma. Ela está entre a crosta e o núcleo. Ela tem aproximadamente, essa camada, 2.900 quilômetros de espessura. Como eu disse, ela é composta pelo magma, que é formado por rochas ricas em minerais, ferro, magnésio e cálcio, que se encontram derretidas, gente, por causa das altas temperaturas e pressões que tem no manto. Então, o magma seria um caldo quente com rochas derretidas. E muitos dos fenômenos que ocorrem aqui na crosta, que nós sentimos aqui, como terremotos, tsunamis e vulcões, resultam da movimentação desse caldo, que é o magma. E essa movimentação, ela tem nome, é corrente de convecção. Bom, a última camada da Terra é o núcleo, e é a camada mais interna, formada basicamente por níquel, que é um metal, gente, utilizado na fabricação de moedas e também de baterias, e também, além do níquel, é formado pelo ferro. O núcleo, ele tem 2 regiões, a externa e a interna. O núcleo interno, ou melhor, vamos começar pelo de fora. O núcleo externo, ele possui cerca de 2.200 quilômetros de espessura. Ele é líquido, porque tem as rochas lá derretidas. Já o núcleo interno, por sua vez, tem cerca de 1.200 quilômetros de espessura e apresenta-se na forma sólida. A temperatura dos núcleos, gente, pode variar de 3.000 a 5.000 graus Celsius. Bom, e as placas tectônicas? Porque com certeza você já ouviu falar delas. Bom, como vimos, a crosta é uma camada superficial que envolve a Terra. Essa camada mais as rochas da parte externa do manto formam a camada mais rígida do planeta Terra, chamada de litosfera. E essa camada, que é a litosfera, que é uma associação aí da crosta com uma partezinha superficial do manto, possui rachaduras profundas, fissuras, que divide ela em várias partes, chamadas de placas tectônicas. Observem aqui no mapa mundi as mais variadas placas da Terra. Bom, Brasil, por exemplo, ele está situado em qual placa? Vou dar um tempinho para vocês, hein? Tempo, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pé! Tempo esgotado. Acertou quem respondeu: placa sul-americana. E observe que o Brasil está realmente bem no meio dessa placa. Qualquer que seja a placa, ela irá se movimentar sobre a porção líquida, derretida do manto. E durante essa movimentação, para lá e para cá, essas placas, elas podem se aproximar, se afastar ou deslizar uma na outra. E as regiões, gente, de limite das placas tectônicas, ou seja, as áreas de contato entre elas, que no mapa aí você vê umas linhas,
né? Seria essas áreas de encontro dessas linhazinhas, que é uma placa e outra. Ela vai ser onde ocorrem as atividades geológicas mais intensas, como terremotos e vulcanismo. Então, os países que estão ali, entre uma placa e outra, sofrem mais com esses fenômenos. E depois da gente falar das placas, vamos ter uma conversa aqui sobre uma teoria chamada deriva continental. Pois é, se a gente continuar observando o mapa bem atentamente, a gente vai perceber que as costas, tanto da África quanto da Sul-Americana, da América do Sul, elas têm um encaixe perfeito, uma na outra. Se eu aproximar, elas se encaixam. E também fósseis de um réptil chamado de Mesosaurus brasiliensis, que viveu aqui há 250 milhões de anos atrás, foram encontrados não só aqui na América do Sul, como também na África. Mas, gente, como isso, hein? Fala pra mim, se são dois continentes diferentes. Galera, olha só, há milhões de anos atrás, a Terra era formada por um único bloco de terra. Pois é, um único continente, chamado de Pangeia. E a Pangeia, ela começou a se dividir em várias outras porções, chamadas de continentes, que é o que existe hoje em dia. Então, ela era uma e virou outros continentes, que é o que existe na atualidade, certo? Porém, essa teoria foi chamada de deriva continental, essa teoria de divisão da Pangeia em vários continentes. Porém, galera, olha só, tudo na vida tem um porém, né? Essa teoria, ela ficou defasada porque ela não soube explicar o motivo da movimentação dos continentes. Que os movimentos acontecem, sabemos, mas o que causa, né, esse afastamento aí dos continentes? E essa explicação, ela só foi possível, ela só foi dada através de uma outra teoria que complementou a deriva continental. E essa teoria de complemento foi chamada de teoria da tectônica de placas. Essa teoria, gente, ela explica que as correntes de convecção do magma, lembra? Que o magma está sempre em movimento, inclusive esse caldo, ele sobe e ele desce, gerando umas correntes circulares, né? Então, essa movimentação dessas correntes de convecção fazem com que a crosta oceânica se mova. Certo? Exatamente isso. Afastando as placas umas das outras, provocando, inclusive, uma abertura de fendas, de fissuras, rachaduras nessa crosta. Mas como que isso ocorre? Então, vamos lá. Parte do magma, quando sobe, como eu disse, há um movimento de sobe e desce, gerando umas correntes circulares. Então, quando parte desse magma sobe, ele pode passar pelas fendas e aí, quando ele entra nas fendas, ele pode entrar em contato com a água, já que nós estamos falando de crosta oceânica. E isso vai causar o resfriamento do magma. E esse resfriamento provoca a solidificação dele, ou seja, ele vira uma rocha. Ou seja, galera, vai acontecer nada mais, nada menos que a formação de um novo bloco de rocha. Vou mais a fundo. Vai acontecer aí o aumento da crosta oceânica. Com a chegada dessas novas rochas, ela vai se abrindo, se expandindo. Então, a rocha, né, formada provoca um aumento da espessura da crosta oceânica, né? E aí, não só da espessura, como do diâmetro dela mesmo. E isso, gente, vai provocando uma expansão desse fundo oceânico. Ele vai se expandindo lateralmente. E à medida que ele vai se expandindo, ele vai empurrando os continentes, que obviamente irão se afastar. Então, galera, a formação dessa nova crosta oceânica, que acontece o tempo inteiro, continuamente, tá tudo interligado, né? O magma que está provocando isso, vai então fazer com que os movimentos se movam, e é o tempo inteiro que isso acontece. Então, os continentes estão sempre se movimentando. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, deixa o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima, galera.